E aí, minha gente, como é que vocês vão? Esse aqui é o vídeo de notícias do mês de março. E apesar de todo esse mês ter sido tomado por um assunto só, no caso o assunto da doença, eu não vou falar sobre isso aqui, porque afinal de contas isso aqui é um canal de quadrinhos e eu tenho mais o que fazer do que ficar perdendo meu tempo falando de doença num canal que é para falar de quadrinhos. Então vamos ao que interessa. O mês passado eu cheguei a comentar aqui sobre eu falar de lançamentos de quadrinhos, dizendo que era uma coisa contraproducente falar de quadrinhos aqui só para ficar promovendo, mas eu decidi abrir exceção no caso de alguns quadrinhos que eu quero comentar e colocar uma opinião crítica em cima. E no caso o quadrinho que eu vou falar é o Máscara, da editora Pipoca e Nanquim. Ele vem num volume em 380 páginas, com capa dura, provavelmente papel couché. Tem os roteiros de John Arcudi e é desenhado pelo Doug Mahnke, provavelmente em início de carreira, mas ainda assim o traço dele já parecia bom. Ele também tem um formato americano normal e está custando R$ 84,90, reunindo as 3 primeiras séries que contaram ali a estreia e outras primeiras histórias do personagem. No caso desse quadrinho aí eu não vou entrar no mérito se ele tem qualidade ou não, porque eu não posso fazer isso, eu não li o quadrinho, mas eu vou falar sobre a decisão da editora de trazer esse quadrinho nesse formato. É que eu acho completamente ridículo hoje em dia que as editoras elas nunca optem por trazer um quadrinho, por mais desconhecido ou por menos que o público esteja esperando por esse quadrinho, eles sempre optam por trazer ele no formato mais caro possível. Porque se você perguntar para os leitores de quadrinho e perguntasse para eles se eles pudessem fazer uma lista dos quadrinhos que eles mais esperam que fossem publicados e que nunca saíram aqui no Brasil, eu duvido que sequer 2% dos leitores do país inteiro escolhessem um quadrinho, o Máscara, que essa editora está publicando agora, porque simplesmente ninguém pensava nesse quadrinho. Eu nunca ouvi falar de alguém que é fã dos quadrinhos do Máscara, e isso não tem a ver com a qualidade do quadrinho, mas o fato de que ele não é famoso, não é o tipo de quadrinho que vive na mente, na lembrança dos leitores, não só pelo fato de que ele não foi publicado aqui, porque tem muita coisa que o pessoal lê em scan, por exemplo, e fica ansioso para que publiquem aqui, mas não seria o caso desse quadrinho. A sinopse do quadrinho é aquela que todo mundo já conhece, como foi colocado aqui no site O Vício. Uma misteriosa máscara comprada em um antiquário pelo neurótico Stanley Ipkiss lhe concede os poderes ilimitados de um personagem de desenho animado. Longe de ter um comprometimento de um autêntico super-herói, Stan prefere se dedicar a uma vingança pessoal que custará a sanidade e o colocará em uma violenta rota de colisão contra a polícia e a máfia, repleta de caos, homicida, loucura e explosões. Tudo piora quando a estranha máscara começa a passar de mão em mão e cada um de seus portadores tem um destino diferente para seus incríveis poderes. Todo mundo sabe da história do filme, pelo menos. As pessoas não conhecem a história do quadrinho, mas todo mundo que deu uma olhada ou leu diz que ele é bem diferente, que ele é bem violento e bem doentio, pelo que o pessoal anda falando. Eu não conheço a história, como eu já disse, mas independente do que as pessoas disserem sobre a qualidade do quadrinho, esse quadrinho pode ter, no caso, uma qualidade excelente, mas o que eu estou falando aqui não é se vale ou não a pena pela qualidade do quadrinho comprar. É dessa mania, dessa necessidade que as editoras têm de ficar lançando quadrinhos caros, mesmo que ele seja desconhecido. Qual é a necessidade de você lançar um quadrinho desse? Aí a pessoa vai dizer, mas a Pipoca e Nanquim ela já tem um padrão de lançar
quadrinhos mais com esse formato de luxo. Tem, mas para lançar quadrinhos com formato de luxo, no mínimo você tem que selecionar bem os quadrinhos que você publica, que é uma coisa que não vem acontecendo. Eu disse a vocês em vídeos anteriores que quando esses caras do Pipoque Nanquim começassem a publicar mais quadrinhos, eles iam começar a forçar a barra para publicar um monte de coisa que não tem qualidade ou que tem alguma qualidade duvidosa, para poder adquirir os direitos num clássico, uma história boa de verdade. Ela não brota do nada, não aparece uma por mês. É muito difícil você encontrar quadrinhos bons para licenciar, e eles vão começar a forçar a barra, vão começar a publicar quadrinhos que não tem tanta qualidade. Esse quadrinho do Máscara, por exemplo, eu acredito que muita gente vai comprar ele mais pelo saudosismo do que pela qualidade das histórias. E quando eu falo sobre essa ideia das editoras de forçar a barra publicando um quadrinho que não tem por que sair em luxo, isso vale para todas elas, é claro, porque tem muitas editoras que pegam um quadrinho que daria muito bem para sair até em papel Pisa Bright, mas eles optam por botar luxo para encarecer, e tem muita gente que acaba comprando. Mesmo que você compre por desconto, você ainda vai pagar mais caro comprando na Amazon, porque se aquele quadrinho fosse publicado em material barato, não teria problema nenhum. Eu acho que no máximo um quadrinho feito esse do Máscara deveria ser publicado em capa cartão e papel LWC, bem baratinho mesmo, para quem quisesse adquirir. A gente sabe que essa história ela pode ter qualidade, mas não tá se tratando aqui de um quadrinho bom de verdade, tipo um Watchmen ou algum outro quadrinho já consagrado. Então se preparem daqui pra frente para ver essa editora e as outras também pisando na bola cada vez mais quando forem lançar algum quadrinho que nem justifica sair com esse luxo todo. E vamos ver o comportamento do público daqui em diante. Eu acho que eles vão continuar comprando, porque se eles não mudaram o comportamento até agora, não vai ser de uma hora para outra que vão mudar, mas é uma coisa lamentável. A próxima notícia é sobre a série 3 Coringas do Geoff Johns. Eu falei sobre essa série há uns meses atrás. Eu acho que há um bom tempo, não só alguns meses, mas eu acho que já faz mais de um ano. E finalmente o Geoff Johns parece que está próximo de concluir ela. E também já liberaram algumas imagens, ele soltou alguns detalhes também sobre o enredo. Sobre essa nova série ele fala: o mundo não precisa de mais uma história entre Batman e Coringa. Uma das razões pelas quais nunca fiz uma antes é porque existem tantas incríveis. Então eu só faria uma se fosse diferente, surpreendente e focasse no Coringa e em seu significado e efeito no Batman. Não estamos apresentando um multiverso de Coringas. Não queremos mudar esses personagens para sempre, mas estamos revirando algumas pedras sobre esses personagens e seus relacionamentos. Como foi noticiado no site O Vício, além da participação, é claro, do Batman, vai ter a Batgirl, a Bárbara Gordon mesmo, o Capuz Vermelho, Jason Todd. E é claro, esses 3 Coringas que vêm gerando dúvida no leitor desde, eu acho que 1 ou 2 anos atrás que essa notícia foi lançada. Ela vai ter, é claro, os roteiros do Geoff Johns e a arte de Jason Fabok. E para dar uma ideia do que pode acontecer, o Geoff Johns ainda fala: depois de anos de antecipação, a história épica finalmente chegou. Descubra por que existem 3 Coringas e o que isso significa para a batalha de décadas entre o Cavaleiro das Trevas e o Príncipe Palhaço do Crime. Nesta história emocional e poderosa, Batman, Batgirl e Capuz Vermelho, todas as vítimas passadas do Coringa, trabalham juntos para resolver um mistério diferente de tudo que já enfrentaram antes. Eu acho que nesse caso a gente pode ter uma expectativa em relação a essa história. Quando eu li essa notícia há um tempo atrás, eu acho que eu não cheguei a noticiar ela em um desses vídeos de notícias do mês,
eu torci o nariz para isso, porque eu imaginei logo que era uma daquelas histórias de multiverso. Ele chegou a negar isso, sobre essa história de ter coringas de outras realidades, mas eu não sei como é que isso vai acontecer, porque ele diz: nós não estamos apresentando um multiverso de coringas, mas eu não imagino de que outra forma isso venha acontecer se não for através desse tipo de recurso. Mas vamos ver, né? O Geoff Johns ele vem mandando muito bem, tanto na minissérie do Relógio do Juízo Final, como em outras histórias que ele vem escrevendo. Ele tá numa fase muito boa e tá escrevendo quadrinhos bem interessantes, bem impactantes, sem apelar para aquele recurso de ficar chocando, como alguns escritores fazem. Além do fato de que o Geoff Johns é um profundo conhecedor da cronologia da DC, então eu acho que nesse caso aí, apesar de ele não ter mais detalhes sobre isso, a gente pode ter uma certa expectativa, porque do jeito que o Geoff Johns vem apresentando uma fase boa, vem atravessando uma fase muito criativa, essa pode ser uma das histórias do Coringa que venha para entrar pro grupo de histórias mais interessantes dele, mais bem escritas. A próxima notícia é sobre uma nova série da Marvel, que é a série Infinite Destinies. Ela fala sobre o retorno das Joias do Infinito. Essa série ela vai ter 8 edições e cada uma das edições vai trazer uma história com um personagem clássico da Marvel. O mais curioso sobre isso é que eles não divulgaram quem é que vai escrever ou sequer quem é que vai desenhar o quadrinho. Mas o que eu penso a respeito disso é que eu acho que a Marvel está um tanto perdida, mesmo sob a direção desse novo editor-chefe, o Sebuski. Mas algumas coisas ali você ainda vê que são os engravatados da Marvel, os caras que estão lá em cima que mandam. E eu acho uma ideia muito pouco criativa. Se eu bem me lembro, eu acho que as Joias do Infinito elas foram destruídas, ou sei lá o que aconteceu, mas de um jeito ou de outro elas estavam fora do universo Marvel, estavam fora de atuação. E agora eles resolveram trazer as Joias do Infinito de volta. Eu acho que isso é uma ideia bem pouco criativa. Parece que eles estão sem ideia mesmo do que fazer para trazer esse elemento de novo de volta para o universo Marvel. E fica até difícil você saber se a justificativa que eles deram para trazer as joias é boa ou não, porque eles não divulgaram mais nada além disso. Mas a Marvel deveria investir mais nessa parte criativa, permitir que os escritores criassem elementos novos para não ficar só dependendo da mesma coisa. Na verdade, a gente nunca sabe se essas séries que a Marvel e a DC anunciam, elas vão ter algum peso, ter algum tipo de impacto, porque no geral elas nunca fazem isso. Elas sempre vêm e vão, você ouve notícia de novas séries e sagas surgindo e sinceramente não faz diferença nenhuma. Vez ou outra, no caso é que você vê alguma história que realmente tem qualidade, como essa do Relógio do Juízo Final. E isso é culpa no geral das editoras mesmo, porque elas ficam mais empenhadas em colocar o foco em cima do próprio eventismo em si e não do evento. Não tem cuidado de assim acompanhar de perto as histórias dos criadores, para que eles tenham certeza que vai sair alguma coisa boa de verdade. Você vê, por exemplo, aquela história do Jason Aaron, dos Vingadores, que existem um milhão de anos no passado. Aquilo ali tanto fez ou tanto faz o surgimento daquela história, não fez diferença nenhuma. Tanto é que ela veio e ninguém deu a mínima para isso, não alterou em nada.
no geral, o interesse do leitor. Não estou falando nem em questão de cronologia, porque mexer em cronologia as editoras fazem o tempo inteiro, mas está cada vez mais difícil as editoras fazerem algo que o leitor considere importante, que ele diga isso aqui valeu ser feito, e chama a atenção do leitor também, porque eles vão repetindo cada vez mais esses truques e o leitor vai ficando cada vez mais desconfiado, cada vez mais calejado de lidar com esses truquezinhos baratos para atrair vendas e no fim das contas não resultar em nada. Mas como a gente sabe muito pouco dela, é esperar para ver. Essa próxima notícia é uma que todo mundo já deve estar sabendo. É sobre uma ilustração que o Maurício de Souza fez. Dizem que está assinada pelo próprio Maurício de Souza, embora muita coisa que é feita sai com a assinatura dele. Não é o Maurício de Souza que desenha. Hoje em dia ele não deve desenhar quase nada. E de material mensal ou revistas mesmo ele não desenha. Ele só trabalha administrando a empresa dele. Mas a ilustração em questão foi a do Cascão lavando as mãos como um apoio à campanha de higienização por causa dessa epidemia que surgiu. O que eu penso de um ato simbólico como esse é que ele não vai gerar o efeito que o Maurício de Souza espera que gere. Teve até um pessoal aí implicando com o vídeo do Peter do Ei Nerd, porque ele deixou um comentário. Na verdade não foi um vídeo, foi um comentário que ele deixou no Twitter, em que ele falava sobre o Maurício de Souza ter estragado a infância dele fazendo com que o Cascão lavasse as mãos, tocasse na água por vontade própria, sendo que ele estava brincando. E um monte de gente idiota aí começou a pegar no pé dele só porque ele falou isso. Eu não vou ficar defendendo o que o Peter falou, porque eu não gosto do canal dele e não gosto de muitas coisas que ele faz. Mas se você quiser levar as coisas por esse lado, você pode entender que foi um ato puramente propagandista do Maurício de Souza. Porque o que é que acontece? O governo está instruindo as pessoas sobre o que fazer a respeito dessa doença. Você fica sabendo disso através da televisão, que os canais de televisão, os telejornais, estão enchendo o saco, estão bombardeando você com informação sobre isso quase que 24 horas por dia. E eles fazem isso com a intenção de ficar gerando paranoia no telespectador. Você se informa sobre isso através das redes sociais, onde tem muita coisa alarmista e o pessoal fica colocando vídeo falso, espalhando coisa para assustar ainda mais os outros. Mas ainda assim funciona às vezes como um modo de informar também. E vários outros meios, a mídia inteira no geral, aonde você puder ouvir falar sobre isso, você está ouvindo. No rádio, no jornal, nas revistas, na internet, em todo canto. Então o fato de o Maurício de Souza ter decidido usar os personagens dele, porque ele sempre faz esse tipo de coisa, seja para o governo, seja para fazer alguma campanha ou por alguma espécie de motivo ideológico, ele sempre usou os personagens dele. É só você ver aquele caso em que ele fez com que a Mônica falasse uma frase, um bordão feminista num quadrinho da Turma da Mônica jovem, que você vai saber que ele sempre fez isso. E isso pra mim é um tipo de oportunismo vindo dele. O Maurício de Souza, ele achava que isso de alguma forma ia gerar uma certa comoção, mas não gerou nada. Foi só uma coisa que ele fez para tentar pegar a coisa, o momento em que tá acontecendo. E tem muita gente até que pode argumentar dizendo: mas isso vai realmente contribuir com alguma coisa, porque as crianças vão ver essa imagem e vão se influenciar. Em primeiro lugar, as crianças já são instruídas pelos pais delas. Não é por falta de instrução dentro de casa que uma criança vai deixar
de ter higiene ou lavar as mãos. Quem cuida dessa parte de educar a criança sobre higiene são os pais. E é aquela coisa, o quanto um quadrinho desse vai ter de alcance, que na verdade não é nem um quadrinho, é só uma imagem. Se eles tivessem publicado um quadrinho, ele ia ter um alcance até menor, porque custaria mais caro do que você ver simplesmente uma imagem divulgada. Então eu achei essa atitude do Maurício de Souza uma atitude em que ele usou os personagens dele para aparecer de novo, para promover às custas desse acontecimento que todo mundo sabe que está influenciando na rotina de todo mundo. E não é logicamente a primeira vez que o Maurício de Souza faz isso. Na postagem que ele colocou lá no Instagram, ele colocou algumas instruções que sinceramente é a mesma coisa que você já vem ouvindo o tempo inteiro nos canais e nas redes sociais, que são os meios por onde o povo mais se informa. Então é chover no molhado. Isso serviu mais para chamar a atenção para os personagens dele do que para instruir de alguma forma alguém. E agora uma notícia sobre a Marvel é que a Marvel lançou um novo grupo dos Novos Guerreiros, e o que mais chamou a atenção nisso tudo é que eles lançaram 2 personagens, uma feminina e outro masculino, chamados Snowflake e Safe Space. Esses termos aí, eles são usados de uma maneira ofensiva para falar sobre aquele pessoal que faz parte dos grupos de militância do politicamente correto, do que o pessoal hoje em dia chama de lacração. O design dos personagens foi feito por Luciano Vecchio, e você pode perceber que, a despeito do que eles queriam fazer com esses 2 personagens, tanto os outros integrantes dos Novos Guerreiros como esses 2 personagens, eles têm um design muito fraco. Especificamente esses 2 heróis que são gêmeos, eles têm um visual muito pobre, muito medíocre de design. Parece até que eles estão usando uma roupa de ginástica ou aquelas roupas que os ciclistas usam para fazer competições. E no caso da personagem Snowflake, ela foi anunciada como uma personagem que tem um gênero fluido. Eu confesso que eu não sei o que é que isso significa, assim como vários outros termos que eles usam, como cis ou não binário. Eu acredito que no caso desse termo não binário seja em relação aos 2 sexos, o masculino e o feminino. Só que a Marvel está cada vez mais dando na vista que eles estão criando personagens que são feitos para cumprir uma cota ideológica dentro da editora. Eu não entendo por que a Marvel está insistindo nisso, porque eles dizem: não, vamos fazer personagens para integrar os heróis da Marvel daqui para frente, atendendo à necessidade de diversidade do público LGBT ou coisa do tipo. E quando vão criar um personagem, sai uma coisa ridícula, sem graça, sem um pingo de criatividade como essa. Eu acredito que se o pessoal hoje acha difícil que a Marvel consiga criar personagens novos que sejam interessantes, porque não é uma coisa fácil. Existem milhões de super-heróis que já foram criados, e quando você nem sequer se dá o trabalho de permitir que um escritor ou um desenhista trabalhe para criar um personagem criativo com toda a liberdade e capacidade que ele tenha, ao invés disso você cria um personagem, ou no caso um casal de personagens que são feitos para atender uma demanda, aí é que não tem chance nenhuma mesmo da coisa dar certo. A primeira vez que eu ouvi essa notícia, o que eu li na verdade foi num texto do blog Tokusatsu Mil Grau. Eu recomendo que vocês vão até esse site e frequentem ele, porque é um site que está sempre tratando desses assuntos e não deixa passar em branco algumas coisas que as empresas estão fazendo, não só as editoras, mas várias empresas de entretenimento
É um blog que tem um conteúdo bem vasto, então você vai encontrar alguma coisa interessante para ver lá. E o Kamen Rider, que é o cara que cuida desse blog, ele também tem um canal no YouTube chamado Clocap, que eu acho que eu já cheguei a indicar aqui, que também trata de todo tipo de conteúdo, mas principalmente de Tokusatsu. E a essa altura deve ter muita gente pensando por que alguém vai implicar com esses personagens pelo simples fato de que eles são feitos para agradar o público LGBT. Não é pelo fato dos personagens serem desse jeito, porque personagens homossexuais em histórias em quadrinhos sempre existiram, mas sim pelo fato de que a Marvel não está nem sequer fazendo o mínimo esforço para criar personagens interessantes, e sim simplesmente cumprir uma cota. E essa ideia deles de colocar o nome dessa dupla de personagens usando termos que são feitos para ofender, com a intenção de reverter o efeito da palavra para que ela não se torne ofensiva, não vai dar certo. Porque para isso você teria que criar personagens que fossem bons de verdade, o que não é o caso desses dois aqui. E para finalizar, infelizmente, uma notícia ruim, que também muita gente já deve estar sabendo, é que o co-criador do Asterix e de todos os personagens em volta dele, toda a história, a mitologia do personagem, o Albert Uderzo, ele faleceu nesse mês de março. Ele nasceu em 25 de abril de 1927 e faleceu agora aos 92 anos de idade. Ele trabalhou durante todo o tempo com o René Goscinny, que é o parceiro dele de criação do personagem. E esse tipo de pessoa ainda era uma daquelas figuras que ainda existiam dentro do mercado de quadrinhos, os grandes criadores antigos, né, que a gente podia ver nos tempos de hoje, já que muitos deles faleceram, como o Steve Ditko, o Stan Lee. E eu vou dizer para vocês que eu nunca cheguei a ler uma história do Asterix. Eu até tenho uma história engraçada sobre isso, que certa vez eu estava no centro da cidade onde eu moro e eu encontrei vários volumes do Asterix para vender numa banquinha no centro da cidade de livros e revistas usadas. Só que por não ter afinidade com esse tipo de quadrinho europeu, eu acabei deixando passar, e hoje em dia eu me arrependo bastante de ter feito isso. Mas futuramente eu vou ler histórias de Asterix. Eu não tenho problema nenhum em ler nenhum tipo de história vinda de qualquer país ou de qualquer estilo, desde que a história seja boa. E é aquela coisa, as pessoas não falam tanto de Asterix, de Obelix e outros personagens, porque isso aí é uma coisa, é uma porcaria, é um negócio ruim. Se eles falam tanto é porque é bom mesmo. E a gente deve desconfiar disso, mesmo não tendo lido, porque se fosse algo ruim não teria feito sucesso por tanto tempo. É como quando aquele pessoal que só lê histórias de super-herói de má avidez tem contato com algum material em preto e branco da Bonelli, a pessoa acaba se encantando pelo quadrinho. Eu tenho certeza que quando eu tiver contato com a primeira história de Asterix que eu vá ler, eu também vou gostar pela qualidade dela, independente de ser o tipo de estilo de história que eu gosto ou não. Então esse tipo de notícia não tem o que se dizer, só tenho que se lamentar mesmo, porque o Uderzo foi um dos poucos criadores antigos que ainda existiam nesses tempos que a gente está vivendo hoje, que boa parte dos quadrinhos perderam muita qualidade. Mas sempre que morre alguém que é querido pelo público de quadrinhos, a gente sabe que não pode fazer nada a respeito disso. Então foi isso, pessoal. Eu acho que esse vídeo desse mês de março vai ficar menor do que os anteriores. Esse mês foi muito tomado em todas as mídias por esse assunto da epidemia, e é uma coisa que está me aborrecendo bastante, incluindo essa coisa de você ter que ficar em casa
obrigatoriamente. Tem até alguns canais aí que tentam aproveitar desse tipo de coisa, aproveitando para fazer um tipo de tema, de fazer vídeos temáticos em cima disso, mas eu acho bobagem essa coisa de dizer vamos fazer um vídeo para indicar quadrinhos no período de quarentena. Eu não gosto disso porque a pessoa que está em casa, ela vai procurar ler aquilo que ela já tem em mãos. Se a pessoa indicar um quadrinho que ela não tenha, você não conhece ninguém que vai sair de casa para comprar um quadrinho numa época dessa. Então não adianta nada. É uma coisa meio fútil fazer isso. E eu não vou ficar usando o canal para falar sobre esse assunto. Então nesse período eu estou bastante incomodado com o que vem acontecendo. Eu pensei que nesse começo de ano eu ia ficar mais interessado em gravar vídeos com mais frequência. Eu comecei o ano bem gravando aquele vídeo sobre a Amazon, mas eu acabei desanimando bastante e agora com essa coisa de epidemia estragou tudo. Para vocês terem uma noção, vou ser puramente sincero com vocês, quase que eu não gravava esse vídeo desse mês. E embora eu goste muito de gravar os meus vídeos, às vezes eu acabo ficando desanimado por causa de problemas pessoais ou esse tipo de coisa que acontece sem avisar, sem você ter noção e acaba sendo pego de surpresa. Então eu agradeço a vocês que viram o vídeo até aqui. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo vídeo.